Olá, vamos estudar mais um gênero textual? Pois bem, ao longo do trimestre, a gente vem o tempo todinho falando sobre os gêneros textuais, não é isso, pessoal? Então, hoje eu vou dar continuidade a falar de mais um desses gêneros textuais. A gente está o tempo todo falando sobre os contos, sobre as características dos contos, sobre os tipos de conto. Nós vimos os contos de ficção, vimos os contos fantásticos, vimos as fanfics, vimos também até o texto dissertativo. E por que vimos o texto dissertativo? Para que pudéssemos fazer a diferença do que é um texto narrativo e do que é um texto dissertativo. Mas também ainda estudamos nesse capítulo os textos jornalísticos, que foi a notícia e a reportagem. Fizemos também a comparação da notícia e da reportagem. O que é que diferencia entre a notícia e a reportagem? E hoje nós vamos estar estudando sobre um outro tipo de narrativa, que são os relatos. Aí eu vou e pergunto para vocês: o que é um relato? É uma exposição escrita ou oral sobre um conhecimento, que ele pode ser narrado, ele pode ser descritivo ou ele pode ser de informação. Então, é mais um dos textos, né, de narrativos que a gente vai estar estudando, e aí a gente vai ver passo a passo em relação a um relato. Então, quais os tipos de relato que nós temos? Nós temos o relato pessoal, nós temos os relatos de memórias, nós temos os relatos de viagem, os de experiência, o relato histórico, e também temos o de casos e os de relatórios técnicos. Então, esses são alguns tipos de relato. E vocês estão vendo que quando a gente fala em relação a relato, a gente lembra logo justamente dessa questão de relatar algo. Então, os textos de relato, eles não são diferentes. Eles são narrativas, onde eles vão estar relatando, informando em relação a uma determinada situação. Eu não sei se vocês lembram, mas os relatos de viagem que nossos historiadores, eles costumam fazer quando vão contar as histórias de nosso país. Então, sempre o de Vasco da Gama, o de Pedro Álvares Cabral. Então, a gente vê que foram relatos marítimos de toda essa viagem que eles fizeram para descobrir o Brasil. No caso que nem eu falei dos Lusíadas, para descobrir as terras Portugal. Então, são narrativas que elas precisam ser um pouquinho direta, um pouco direta, melhor dizendo. Porque elas precisam ser direta. Elas não precisam de muitas palavras, tipo como as descrições longas que existem nas novelas. As novelas, geralmente, elas fazem aquele arrodeio todo para se relatar algum fato, algum acontecimento, alguma situação. Já esse tipo de relato, não. As palavras têm que ser precisas, as palavras têm que ser diretas, para que o leitor ele possa compreender de forma clara esse tipo de acontecimento. Um relato ele pode ser inserido vários tipos de textos, como, por exemplo, a notícia, as notas de informação e entre outros textos. Então, a gente percebe aí que o relato ele não é um texto único fechado. Ele pode estar fazendo justamente relação com outros tipos de texto. E aí também a gente pode estar lembrando essa questão dos relatos em relação que ele pode ser fictício ou ele pode ser também considerado como um texto jornalístico. Por quê? Porque tanto a gente pode relatar algo que realmente aconteceu, como também podemos relatar situações que são de ficção, né? Que não são verdadeiras. São histórias que muitos autores, muitos escritores, eles costumam relatar mesmo
só para compor a sua literatura. Então, pessoal, nas próximas aulas nós vamos estar lendo o texto Os Perigos de uma História Única. Vamos estar fazendo a interpretação desse texto e vamos estar estudando um pouco mais em relação a esse tipo de texto chamado relato. Tá certo, pessoal? Fiquem em casa. Até a próxima!